Bom, fala galera, bom? Fazer o fechamento aqui de hoje, primeiro dia do mês de outubro, certo? Novo trimestre aí, caminhando para o final do ano. Vamos ver como é que fechou o mercado aí. O SP fechou com uma leve alta hoje, tá? A gente já tá vendo aqui o overnight, o finalzinho do overnight, praticamente no 0 a 0, tá? O SPX à vista fechou com uma leve alta, 0,50. O dia praticamente não saiu do lugar, tá? Abriu e fechou basicamente no mesmo lugar. Mesma coisa com o futuro, né? A gente teve grandes oscilações aí durante o dia, de momentos de alta volatilidade, mas nenhuma tendência bem definida, nenhuma tendência clara. E no diário, a gente fechou um candlezinho aqui. Deixa eu pegar esse estudo aqui. A gente fechou um candlezinho aqui batendo na retração de 50% de toda essa perna de baixa, certo? Então a gente não tem nenhum pivô de alta, nenhum pivô de baixa. Ele bateu na região ali de suporte e resistência do topo anterior e voltou a subir, testando as médias. A 20 agora vem cruzando com a 50. Então a gente não tem muita coisa. A 200 já está levemente descendente aqui no diário, ou ascendente, desculpa. O restante do mercado também com pouca volatilidade. O destaque de hoje foi mais para o petróleo, que teve um dia um pouco mais volátil, chegou a cair 5% no intraday, e me parece muito aqui um pivôzinho de baixa, tá? Me parece bastante aqui um pivô de baixa sendo conduzido pela 200. Ó, opa. Aqui e aqui, ó. Então, se a gente perder esse último fundo aqui, a gente vai ter um pivô de baixa bem bonito aí no petróleo, tanto no WTI, quanto no Brent, quanto no contrato futuro, certo? O restante do mercado tudo normal, tudo tranquilo. Vamos ver a Nasdaq aqui. Como a gente tinha feito o estudo, rompeu a deriva e agora segue subindo. Tem as retrações aqui ainda. É isso, certo? Sem grandes problemas. Vamos olhar o dólar diário aqui também. Fechou ainda em alta, tá? Hoje foi um dia que tanto o dólar quanto o índice, os dois fecharam em alta, tá? 0,30, 0,71, isso é normal, bem normal, tá? E o Ibov, a gente olha aqui, deram uma puxada aqui no dólar no final do dia, no último candle. Deixa eu só puxar aqui agora o Ibov para fazer alguns ajustes nesse estudo aqui. Destacar visão, aumentar. A gente estava trabalhando com o pivô aqui nos 98.400 e o topo aqui nos 105.700, certo? Só que esse candle de hoje aqui me incomodou um pouco. Por quê? Porque se a gente trabalhar com esse pivô, atingiu o primeiro alvo, passou um pouquinho e voltou. Só que geralmente, principalmente em índices à vista, os alvos são cumpridos assim perfeitamente, certo? E me incomodou um pouco essa pequena violação aqui, porque viola não só o, o FIBO, quanto viola um pouquinho essa bandeira, a bandeira principal aqui também. Então eu pensei, pô, será que eu errei o FIBO? Será que é alguma outra coisa aqui? Será que é o pivô de cima? E eu fui tentar ajustar os FIBOs aqui, e o que eu percebi? Eu percebi que se eu pegar o fechamento desse candle aqui nos 3,99,530 mais ou menos, a gente vai cravar as duas mínimas. Ó, o primeiro alvo sendo cravado e o segundo alvo saindo um pouquinho da bandeira e também cravando, certo? E se eu pegar o fechamento aqui, ó, 595. 0,95. Ó, se eu pegar o fechamento, é justamente onde antes de ontem fechou. Correto? Fechamento aqui. Então,
Então, eu acredito que o FIBO correto vai ser esse, tá? Pegando o fechamento desse fundo aqui, ao invés de pegar na sombra, que é onde ele faz vários toques, ó. Inclusive, é uma das regras que eu uso durante o dia para operar, né, para definir os alvos. E a gente tem mínima cravada, deixando a sombrinha praticamente inexistente aqui, e mínima cravada aqui também no primeiro alvo. Ele vem, bate no primeiro alvo, dá uma segurada, testa 200 por baixo, vem, busca o segundo alvo e dá uma segurada. E esses dois candles aqui, de ontem e hoje, se a gente fizer um blended candles em cima dos dois, a gente vai ter um engolfo de alta, certo? Se a gente juntar esses dois candles aqui, ó, olha só, a gente vai ter um engolfo de alta perfeito, tá? Então, isso daqui me parece muito um sinalzinho de fundo, tá? Não que o Ibov não possa cumprir outros alvos, mas que ele dá uma puxada pelo menos de volta até a 20 aqui, ou até a 200, ela vai se encontrar mais ou menos aqui, que é a região dos 97 e 500 mais ou menos, para se ele for buscar um terceiro alvo, ele vir caindo aqui, certo? Então acredito que esse ajuste fino aqui nesse FIBO aqui, eu acho que é isso daqui que vai acontecer, tá? A gente pode até puxar aqui para 99.600 para ficar redondinho. 99600. Ó. É a mínima cravadinho. Números redondos aqui. E aqui um engolfo de alta, fazendo um blended candles em cima do alvo de 100%. E com uma leve violação do canal só para ir buscar o alvo, beleza? Então acho que ele volta aqui na 200 e na 20 para fazer um reteste. O OBV veio confirmando a alta hoje, tá? Tranquilinho. Voltou aí, fez uma alta até considerável. E o IFR que estava bem vendido aqui, voltou aqui para casa dos 40,78, certo? Então, acredito que num repiquezinho, pelo menos até a 20 a 200, se a tendência de baixa for continuar, mas acho que o alvo de 100% está atingido. Tá? E o índice e o dólar, vamos dar uma olhada neles aqui. O dólar é a mesma coisa praticamente que ele fez ontem, fez hoje também. Ele abre com um movimento de alta forte e depois ele trabalha dentro de um range durante todo o resto do dia, certo? Ele fica trabalhando dentro desse range aqui. Ele chega a romper aqui no finalzinho do dia, mas ele rompeu de um jeito bem esquisito, bem feio. Não dava nem para pensar em um trade aqui. Talvez se tivesse entrado antes aqui num gift, tudo teria saído no barra-barra porque o trade não desenvolveu. E ainda no final do dia aqui, deram essa última puxada, tá? Mas a única situação que daria para operar o dólar hoje seria uma compra aqui depois dessa correção, considerando a VWAP e a média de 8, tá? Uma compra aqui. Pode ser nesse segundo candle, nesse primeiro. Ou uma compra nesse giftzinho aqui, tá? E o alvo, a gente puxaria um alvo aqui, como a gente não tem um pivô, puxa o alvo da última perna de baixa, tá? Então a gente pega esse topinho aqui, primeiro alvo tá lá, certo? Então aqui seria até, esse gift seria até um pullbackzinho, alguma coisa assim, a entrada após ele e a condução do trade até o primeiro alvo, 25 pontos, tá? Depois disso, o dólar lateralizou, acabou, não tem mais nada, só giro, beleza? Então, um movimento único no dólar hoje não é um dia de muitas oportunidades. Já o índice, ele deu oportunidade na venda
duas oportunidades na venda e uma oportunidade na compra no final do dia. Tá? Eu estou até com esse fibo traçado aqui, que era o meu estudo. Deixa eu tirar ele para a gente ir fazendo junto. O dia abre armando já aqui um pivôzão de baixa. Tá? A gente tem esse movimento aqui e uma barra elefante de rompimento. E a gente pega o fibo, topo, fundo, rompeu o fundo. Ó. Corrigiu só até a primeira retração, perdeu com violência. A gente tem a primeira entrada na barra, na venda aqui. E a gente tem a segunda entrada, quando ele perde essa consolidaçãozinha aqui, certo? Quando ele perde essa consolidação aqui, tocando na 8 e entrando venda. Isso daqui, se a gente for jogar num time frame maior, num 15, por exemplo, isso daqui muito provavelmente vira um giftzinho. Então, essa consolidaçãozinha que a gente considera um gift, tem uma entrada assim que rompe ela, certo? E os alvos estão aí. Ele vai até o último alvo, vai fazendo correções no meio do caminho, buscando a 8, mas não perde a 8 em momento algum. Ó. A 8 conduz muito bem o preço, ele vai até o último alvo, crava, dá uma lateralizada, e ele dá essa puxada aqui, porque o que acontece? Como ele perdeu fundos anteriores, ele vem fazer pullback aqui na região da 200 e também ele vem buscar um fractal maior aqui desse topo com este fundo aqui. Opa, esse fundo aqui que ele toca. Tá? E aí o preço vai lá no primeiro alvo. Fica devendo uns pontinhos aqui, é aquela questão de que eu sempre falo de pegar os fechamentos. Ó. Se eu pegar, por exemplo, o fechamento aqui deste candle, ó, aqui em cima, ele veio buscar o primeiro alvo, que é mais ou menos a mesma região, tá? Me fechou em cima. Então, veio buscar aqui esse segundo alvo. A gente não tinha um pivô aqui, ele não chegou a corrigir o suficiente para formar o pivô, ó. Não chegou nem no 38. E aí ele inicia um movimento de reversão. Dá um micro pivôzinho aqui, dá até para operar isso daqui, mas eu acho bem ruim, tá? Bem feio, do jeito que tá. E ele vem subindo, 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 subindo. E aí dá a primeira entrada na compra para mim, tá? Depois que as médias já viraram, depois que tudo já aconteceu, justamente do espelhamento aqui da perna de baixo. Ó. Ele dá a perna de baixo, sobe reto, rompe, testa essa região por cima, a média de 8 está bem inclinada, a média de 20 está bem inclinada, a média de 50 está virando e a 200 ficou para trás. Então, a gente tem uma comprinha aqui nesse candle para ir buscar o primeiro alvo, certo? Comprinha aqui. E aí, na sequência, ele vai, busca o primeiro alvo, tenta ir no segundo, faz uma volta bem violenta aqui na 8, e aí essa volta, ela pode ser tanto apenas um pullback, a gente continua trabalhando com essa projeção, tá? Que vai dar lá cravado no último alvo, e tem uma segunda entrada depois daqui, tá? Ou nessa barra, nesse dojizinho, ou nessa barra aqui de compra, tá? Pelas médias e tudo mais, super trend, tá? Para sair ou no segundo alvo ou no terceiro alvo. Ou a gente pode considerar, pegando aqui a sombra mais baixa, que isso daqui tudo vira um pivô, e aí a máxima do dia é o 61, é o primeiro alvo desse pivôzão aqui. Beleza? Aqui no finalzinho do dia até dá para pensar numa comprinha para ir buscar essa região, 200 pontos, stop baratinho, a média conduzido pela média de 20. Beleza? Mas as compras melhores foram essas duas aqui. E essas duas aqui no começo do dia. Aqui nesse movimento dava para pensar numa venda também, mas tinha que dar de olho nesses fundos anteriores para entender que isso aqui era um pullback e nos alvos para poder zerar o movimento aqui antes dele começar a voltar. Beleza? Aqui também tinha uma vendinha, mas bem mais difícil. E aqui tinha uma comprinha
com alvo curto, tiro curto 200 pontos, certo? Esse foi o dia aí, um dia que passou bem devagar por conta do dólar, totalmente sem tendência. Os dois ativos fechando para cima, fechando positivos, né? E isso acontece bastante hoje por conta da taxa Selic, que faz a bolsa subir, mas faz o dólar subir junto, tá? Então isso é normal. Tem que ficar de olho nas correlações aí por conta disso, tá? Acho que esse foi o dia hoje, não teve muita coisa no dólar, o índice deu uns movimentos um pouco mais fortes e trabalhando mais com espelhamento hoje do que com pivôs, beleza? Só o pivôzinho aqui do início do dia, o restante foi tudo alvo de espelhamento. É isso. Falou e até depois.